Então, assim, dá para dizer que o Flamengo, nesse momento, tá com altos e baixos em relação a desempenho, resultado no Campeonato Brasileiro. Porque assim, o primeiro tempo, para mim, ok, para a Mariana ruim, e o segundo tempo muito bom. E a defesa que estava muito bem, já, né, hoje mesmo sofreu um gol e poderia ter sofrido mais. Na verdade, nesse Campeonato Brasileiro, a gente ainda não sabe o que o Flamengo vai disputar, né? Claro que quando começa o Brasileirão, a gente olha e fala, o Flamengo vai disputar para ser campeão. Pois é, mas uma coisa é o que a gente espera antes da bola rolar, da competição começar. Outra coisa é quando a competição começa. E, sinceramente, até aqui, eu não vejo o Flamengo ainda disputando o título do Campeonato Brasileiro, tá? Independentemente lá do primeiro colocado. Para você disputar um título de Campeonato Brasileiro, você precisa ser um time muito regular dentro dos jogos. E eu vejo um Flamengo ainda muito irregular dentro dos jogos. O Flamengo fez um ótimo segundo tempo. Um segundo tempo que você olha e você fala, esse é o segundo tempo que você espera que o Flamengo faça na maior parte dos jogos. Só que teve o primeiro tempo. E o primeiro tempo do Flamengo foi muito abaixo. Sendo que na quinta-feira você já tinha feito um primeiro tempo muito abaixo. Então, o Flamengo, ainda dentro dos jogos, você vê um time muito irregular. Você ainda não sabe o que esperar desse time do Flamengo. Eu sei que só tem 10 rodadas de Campeonato Brasileiro, por parte do Flamengo são 9 jogos. Mas para você disputar o título até o fim, você precisa ser muito mais regular em desempenho, muito mais regular em resultados. O Flamengo ainda me parece ser um time que tenta se encontrar dentro dos jogos, porque ainda tem uma característica muito importante do treinador antigo, mas que está tentando se adaptar ao novo treinador. Então tem hora que você vê o Flamengo tentando fazer uma marcação adiantada. Porém, essa marcação adiantada, se não é bem feita, o que acontece? Deixa buracos. E a linha de defesa do Flamengo não me parece ainda preparada para fazer essa marcação mais à frente. Então fica um bloco muito grande entre quem vai fazer a marcação pressão e quem vai fazer, por exemplo, a que está marcando lá na linha de defesa do Flamengo. Então, se dentro dos jogos você ainda percebe um Flamengo muito irregular, talvez o Flamengo seja um time que só com o passar do tempo que você vai olhar e vai falar assim, esse time pode ser, ao fim da competição, ser campeão brasileiro. O que eu disse, eu não mudo a minha opinião. O Flamengo ainda não me parece ser um time que tem cara de que vai lutar por título. Tá? Pode acabar acontecendo? Pode acabar acontecendo, mas em especial no Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai ter que melhorar muito para poder disputar o título do Brasileirão. O Flamengo, para disputar título de Brasileirão, você tem que ter o foco ideal, regularidade. Você precisa ter uma regularidade que hoje o Flamengo não tem, e não tem em atuação. Não é nem resultado. O jogo de hoje é um exemplo. O jogo de hoje é um exemplo claríssimo desse time do Flamengo. O Flamengo ainda não tem a regularidade de um time que você espera que possa ser campeão no final da competição. Ainda falta muito. O Flamengo vai conseguir chegar lá em ser um time regular suficiente e a tempo para ser campeão brasileiro? Não sei. Se você me perguntar hoje, após a 10ª rodada do Brasileirão, em que o Flamengo enfrenta o Santos, eu vou virar para você e vou falar, não. O Flamengo ainda não me parece um time que vai lutar para ser campeão. Volto a dizer, título só um vai vencer. Na última temporada, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro disputaram o título praticamente até o fim, em especial Flamengo e Palmeiras. Mas uma coisa é você disputar, outra coisa é você ganhar. O Flamengo hoje ainda não me parece ser um time capaz e pronto para disputar o título brasileiro. Claro que as próximas rodadas, as próximas semanas e o primeiro turno possam mudar minha opinião. Mas a minha opinião hoje é que falta ao Flamengo mais regularidade, falta ao Flamengo o foco necessário para ser campeão brasileiro. Na última temporada, por mais que em alguns momentos o Flamengo pudesse não jogar tão bem assim, você via que o Brasileirão era uma competição onde todo mundo estava levando muito a sério. Jogando bem, jogando mal, mas você via um Flamengo focado. Era a grande prioridade. Era a grande prioridade. Passava essa sensação, a grande prioridade. E o Flamengo deixava isso bem claro publicamente. O Flamengo falava isso. Tanto dirigente, treinador, jogadores, que o Brasileirão era, sim, a prioridade do Flamengo. Nesta temporada, eu não sei
Pode ser que seja, mas pelo que eu vi até aqui no Brasileirão, não sei se vai ser. Não sei se o Flamengo terá a capacidade. Não sei se o Flamengo terá a capacidade de foco para disputar o título do Brasileirão. Então, assim, depois de 10 rodadas, onde o Flamengo obviamente só jogou 9, eu tenho no meu direito de dizer, o Flamengo hoje ainda não disputa o título do Brasileirão. E eu não falo em pontuação, porque pontuação depende muito de cada rodada. É sobre futebol, é sobre o Flamengo estar determinado a querer ganhar a competição. Talvez o Flamengo nessa temporada possa em algum momento focar nas Copas. No meio de semana o Flamengo tem a estreia na Libertadores. Vamos ver qual time o Flamengo vai escalar, porque esse time vai falar muito também sobre qual time o Flamengo vai escalar no Fla-Flu. Porque o jogo contra o Cusco é um jogo importante, porque é estreia de competição, só que o Flamengo joga numa altitude, o Flamengo tem uma longa viagem. O que o Flamengo vai fazer? Qual vai ser a prioridade da semana do Flamengo? A estreia da Libertadores ou o Fla-Flu? Onde, por exemplo, o Arrascaeta vai começar? Contra o Cusco ou contra o Fluminense? Porque talvez dali explique mais ou menos um pouco, por exemplo, o foco do Flamengo. O Flamengo tem um jogo importante no meio de semana, só que no final de semana também tem um jogo importante. E o que o Flamengo precisa, no momento, é de 2 vitórias. Ele precisa de 2 vitórias, porque o Flamengo, para que o Flamengo e o torcedor olhem para esse time e confiem, esse time precisa apresentar futebol. E por mais que o segundo tempo seja um segundo tempo muito bom, e é muito bom mesmo, é só você pegar os números, o Flamengo no segundo tempo, por exemplo, ele cria 5 grandes chances no segundo tempo. O Santos, por exemplo, não cria nenhuma grande chance no jogo todo. Melhor dizendo, o Flamengo cria 5 grandes chances durante o jogo todo, é 3 no segundo tempo, tá? Então, assim... Você vê, 2 no primeiro tempo. Então, aí, 2 no primeiro tempo. Você vê? Então, teve chance pra fazer. Teve chance pra fazer no primeiro tempo. Teve chance no primeiro tempo pra fazer. Faltou o quê? Eficiência. Faltou o quê? Qualidade. Então, é isso que eu tô querendo dizer. Será que o Flamengo terá o foco ideal para ser campeão brasileiro? Não sei. Depois de 10 rodadas, com toda a sinceridade do mundo, eu acho que o Flamengo ainda não tem um foco ideal. Vamos ver com o decorrer da competição. Vamos ver agora onde o Flamengo vai ter que dividir seu foco entre Libertadores e Brasileirão. Como o Flamengo ele vai ter que fazer com que o foco seja modificado, mas que o desempenho e os resultados melhores. Eles precisam melhorar. Porque para o Leonardo Jardim ter paz e o torcedor ter paciência, para ter paciência, cara, tudo ali é o resultado final. O futebol. Sei que o futebol é tão importante quanto o resultado. Eu sei, porque o futebol ele mostra muito se você ter a capacidade de disputar título ou não. Mas para o Leonardo Jardim, ele precisa conquistar vitórias. E para conquistar vitórias, os jogadores precisam o quê? Querer mais, muito mais do que eles quiseram no jogo contra o Bragantino e no primeiro tempo. O segundo tempo, ali sim, eu vi um time querendo mais, um ímpeto mais, um time muito mais intenso do que foi, por exemplo, nos outros minutos do jogo passado, no primeiro 45 minutos. Vamos ver, né, obviamente, no time do Flamengo, se o Flamengo ele vai conseguir, ao fim da competição, disputar o título do Campeonato Brasileiro. Mas a minha opinião segue exatamente a mesma. Vamos passar aqui de volta, posso dizer aqui? Pode ser. Vamos passar aqui de volta nos comentários.